Nesse vídeo eu quero falar sobre o conceito de leverage, que seria alavancagem, alavancas. Esse conceito, cara, tipo, é um conceito que no mundo de negócios, toda hora a galera tá falando sobre isso. Tem um cara muito famoso que é um investidor chamado Naval Ravikant, que fala sobre os quatro tipos de leverage que ele conceitua como pessoas, capital, código e mídia. Esses quatro tipos. E a gente está sempre pensando em leverage em vários cenários, né? Então, como que a gente basicamente coloca o mesmo input, ou seja, a mesma quantidade de trabalho, dinheiro, esforço, qualquer coisa do tipo, e faz mais grana, faz mais do que a gente precisa de resultado, ou como que a gente coloca ainda menos e faz mais. Então, a diferença entre o que acontece de resultado com o que foi colocado. Isso seria o conceito de leverage. O resumo da história é que, obviamente, como nós tocamos um negócio que toca vários negócios, a gente está sempre pensando nisso porque a gente obviamente quer investir o menos possível para ter o máximo de resultado o tempo todo. Ou a gente quer investir o máximo possível e maximizar os resultados com esse investimento. Mas é algo que a gente está sempre pensando para o nosso negócio, para os negócios que são nossos clientes, nossos parceiros. E no nosso caso, por exemplo, hoje a gente ganha mais leverage quando a gente contrata mais pessoas, por exemplo, para a função de BDR. Basicamente, os BDRs hoje são as pessoas que trazem leads para conversarem com a gente na nossa call de fechamento, ou seja, eles geram toda a nossa demanda hoje, ela vem de BDRs, né? A gente está criando um novo canal de aquisição agora, justamente para que a gente tenha mais um canal que é um pouco mais escalável, que gere essa demanda também, para que a gente ganhe leverage, ou seja, a gente coloque menos e tire mais, ou coloque mais e tire muito mais, né? E a gente consegue leverage com várias coisas na empresa e na empresa dos nossos clientes também. Então, outro exemplo muito simples é se a gente está investindo R$ 20.000, por exemplo, nas campanhas do tráfego pago de algum cliente nosso, e esse cliente fatura, sei lá, R$ 100.000 com esses 20 mil antes de entrar com a gente. E a gente começa a trabalhar com ele, ele começa no começo, por exemplo, começa no começo foi foda, né? Mas enfim, no começo da estratégia, a gente primeiro otimiza as campanhas de uma forma um pouco mais inteligente, então, em vez de investir 20, ele investe 15 e fatura o mesmo R$ 100.000 que ele estava faturando antes. Então, a gente criou leverage, a gente criou alavancagem, a gente conseguiu fazer a mesma coisa com menos dinheiro. Então, o segundo passo seria voltar a investir, por exemplo, os 20 mil, só que em vez de faturar 100 mil, conseguir faturar 120. E assim por diante. Então, a ideia de alavancagem, ela funciona em vários contextos. Um outro contexto que funciona também, tem muita gente fazendo alavancagem para comprar imóvel com consórcio. Basicamente, o consórcio, você paga uma parcela ali mensal, você pode contemplar esse consórcio com um lance mais alto. Então, por exemplo, você vai. Todo consórcio, todo mês tem um sorteio, né, para quem vai receber aquele dinheiro. Então, por exemplo, você comprou um consórcio de R$ 500.000. A gente comprou, inclusive, um consórcio alguns meses atrás de R$ 541.000 para a compra de um imóvel. Esse consórcio, para ele ser contemplado, provavelmente a gente precisa dar um lance de uns R$ 250.000. Então a gente dá R$ 250.000, pega esses 500 mil, compra um imóvel e continua pagando essa parcela. Então o resumo da história é que a gente, entre aspas, fez 250 mil imediatamente para comprar esse imóvel. A gente não contemplou essa carta ainda, mas o raciocínio seria basicamente esse. Então, o conceito de alavancagem serve para muitas coisas. Então, hoje a gente está pensando consistentemente nisso. Uma das coisas que a gente está executando agora é justamente focando em clientes que têm um poder aquisitivo maior, que são empresas maiores, para que a gente consiga, com o mesmo custo de serviço, ter um ticket mais alto. Isso é uma outra forma de ganhar alavancagem. A gente também está criando um novo canal de aquisição para que a gente possa trazer mais leads para o nosso time sem aumentar tanto o custo fixo que a gente tem. Isso é uma outra forma de leverage. E eu dei esse exemplo do consórcio, que é uma coisa que eu estou fazendo na pessoa física, mas é algo que pode ser feito como empresa, pode ser feito como pessoa física, pode ser feito em vários cenários. Então dá para fazer isso com carro, dá para fazer isso com imóvel, dá para fazer isso com helicóptero, dá para fazer isso com lancha, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de bem, sei lá, motor e real estate, que seriam os imóveis, né? Basicamente é isso. Então, é tentar ao máximo aumentar essa diferença entre o que é colocado e o que tem de resultado. E, enfim, algo que a gente pensa o tempo todo. Na teoria do Naval, mídia e programação são as melhores formas de leverage. Então, quando você tem uma empresa, por exemplo, no nosso caso, que depende muito de pessoas para crescer, existe um gargalo grande para o crescimento,
porque o tempo todo está precisando contratar, treinar, escalar. Contratar, treinar, reter, pensar no plano de carreira, esse tipo de coisa. Então, uma empresa, por exemplo, como a nossa, de serviço, não consegue escalar na mesma velocidade do que uma empresa de software, um SaaS, por exemplo. Então, o SaaS, depois de programado uma vez, ele pode ser escalado para uma pessoa, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, se programado corretamente, sem aumento de custo ou com aumento de custo muito baixo. Então, é muito mais fácil de alavancar uma empresa como essa. Um outro tipo de empresa que tem muito mais alavancagem, por exemplo, que a nossa, é uma empresa, por exemplo, que tem newsletter. Pega um The News, por exemplo. The News é um dos maiores jornais hoje do Brasil. É muito mais simples o The News. O The News, hoje, a nível de produção do conteúdo, para quando, sei lá, 2 anos atrás, quando a gente plugou o canal de aquisição lá no The News, cara, tipo, o trabalho é o mesmo, né? Só que muito mais pessoas leem todos os dias, diariamente. Então a empresa tem muito mais leverage. Então, com a mesma quantidade de trabalho para escrever a newsletter que 100 pessoas liam, 1.000 pessoas liam, 10.000 pessoas liam, agora centenas de milhares de pessoas lendo dá a mesma coisa, dá o mesmo tanto de trabalho. Então, esse tipo de empresa, né, que envolve mídia ou programação, é um tipo de empresa que tem muito mais alavancagem. E-commerce é outro tipo de empresa que tem um pouco mais de alavancagem também. Então, a gente tem vários clientes nossos que conseguem sair de faturamento de 100 para 200 mil de um mês para o outro, 150 para 300, 300 para 450, 100 para 800 em poucos meses, e assim por diante. Infoproduto é a mesma coisa. Eu até comentei já em alguns vídeos. Ou um vídeo, sei lá, do lançamento que a gente fez, que a gente faturou 150 mil reais no dia, vendemos para, sei lá, quase 400 alunos. E, por exemplo, numa empresa de serviço, como é que você vende para 400 pessoas num dia e consegue entregar isso com qualidade? Muito difícil, muito improvável. Né? Só empresas muito alavancadas de serviço conseguem fazer isso. Uma Deloitte da vida, uma Ernst Young, uma PwC. Enfim, então o resumo da história é que hoje, como dono de negócio, a gente está pensando como que a gente ganha leverage no nosso negócio, né, que é um negócio de serviço, com essas coisas que eu acabei de comentar. Ao mesmo tempo também que a gente pensa quais outros negócios podem fazer sentido para nosso futuro como empresa, né? Enfim, é isso aí. Só bora.